A nossa conversa de hoje é o recado dado ao governo federal nos desfiles de 7 de setembro. O povo deu o seu recado, desfiles esvaziados e manifestações em todo o Brasil. Eu sou Fabiano Kramer, falo aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pedimos a você, se você ainda não é inscrito nesse canal, que nos dê a honra da sua inscrição, inscreva-se, já deixe o seu like para dar relevância ao vídeo, deixe um recadinho dizendo de onde você nos assiste e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Vamos ao assunto de hoje. Em todo o Brasil, a gente viu aí que os desfiles de 7 de setembro foram esvaziados e que houveram manifestações em todos os estados brasileiros. Nós temos aqui a reportagem do jornal Hora Brasília sobre o desfile em Brasília, Vamos começar com a reportagem que diz que Lula convoca servidores para ter público e evitar vaias no desfile de 7 de setembro. Ou seja, o cara teve que convocar, não foi convidar. Aqui na reportagem diz convocar, ou seja, quando tu é convocado, tu é obrigado a ir, Vamos lá então. Na véspera do desfile de 7 de setembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mobilizou servidores públicos de diversos ministérios para evitar vaias na esplanada e minimizar a possibilidade de protestos. A composição das arquibancadas será criteriosa, visando demonstrar coesão e apoio ao atual governo. Neste primeiro 7 de setembro do terceiro mandato de Lula, a ênfase será colocada em restaurar, abre aspas, a autoestima, fecha aspas, do povo brasileiro. Nesta linha, o lema do discurso presidencial será, abre aspas, democracia, soberania e união, fecha aspas, refletindo uma visão de uma pátria que pertence a todos e não a um único grupo. Espera-se um público de cerca de 30 mil pessoas no desfile, todos devidamente escolhidos, olha só, com o Ministério da Defesa previamente uma delegação de 2.600 indivíduos para assistir à cerimônia. Apesar dos fortes rumores, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, SECOM, nega ter estabelecido cotas de participação para cada ministério, assegurando que a alocação de convites visa somente facilitar a medida de segurança. Na reportagem fala convites, mas ali a gente viu no título que foi uma convocação. Então a gente viu que eles tiveram que convocar funcionários públicos para terem algum público, Foram os funcionários públicos e suas famílias, Na segunda reportagem, a gente tem aqui 7 de setembro, tem público muito inferior aos anos anteriores. Claro, eles pretendiam botar 30 mil pessoas. No 7 de setembro do ano anterior, ainda com o presidente Jair Bolsonaro, foram mais de 120 mil pessoas. Então a gente vê que foram um quarto. Bom, vamos à segunda reportagem. 7 de setembro tem público muito inferior aos anos anteriores. A participação do público no desfile de 7 de setembro em Brasília, nesta quinta-feira, foi mais tímida do que nos anos anteriores. A esplanada dos ministérios recebeu menos visitantes, embora a capacidade máxima das arquibancadas tenha sido atingida. Exposição das Forças Armadas, que tradicionalmente atraem muitos olhares, desta vez tiveram menos público. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República, SECOM, informou que cerca de 50 mil pessoas marcaram presença.
A Polícia Militar do Distrito Federal optou por não divulgar as estimativas de público, prática que já abandonou há anos. Observadores notaram que a multidão nos anos de 2022 e 2021 foi significativamente maior. Ambulantes que costumavam aproveitar a ocasião sentiram a diferença e reportaram vendas abaixo do esperado. A cerimônia teve a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministros e outras autoridades. Na tribuna de honra foi perceptível o apelo de grupos opositores aos boicotes dos desfiles nacionais. Curiosamente, Jair Bolsonaro, ex-presidente, ausentou-se do evento em São Paulo, sugerindo aos seus apoiadores que aproveitassem o dia em família. Em comparação ao ano anterior, contou com presença robusta de apoiadores de Bolsonaro, ultrapassando 100 mil segundo levantamento independente, enquanto Bolsonaro incentivava grandes manifestações de 7 de setembro, Lula buscou uma celebração mais neutra, evitando discursos políticos. Críticos acusaram a administração anterior de capitalizar o evento. A chegada de Lula e da primeira-dama Janja em um Rolls Royce chamou a atenção, assim como a aparição do icônico Zé Gotinha, em alusão às campanhas de vacinação do SUS em veículo de bombeiros. Bom, meus amigos, nós temos aqui então alguns fatos interessantes. Primeiro, que em Brasília, claro, a gente viu aí, eu vi o desfile, as arquibancadas não estavam lotadas, estavam com a capacidade máxima atingida, não quer dizer lotadas. Te vi ali que faltava, que eles distribuíram as pessoas para que dessem uma tapadinha ali, né? Nas arquibancadas próximas à arquibancada oficial, onde ficou ali as autoridades. Mas fora isso, não tinha ninguém. Fora isso, estava vazio, né? Os ambulantes amargaram prejuízo, compraram um monte de coisa e não conseguiram vender, né? Aqueles ambulantes que tinham ali na volta, tentaram vender chapeuzinho do MST, tentaram vender um monte de coisa, também não venderam. A gente vê na internet, aí eu não vou botar aqui, mas várias filmagens aí de espaços vazios, né? A reportagem diz que o atual presidente chegou num Rolls Royce, não é num Rolls Royce, é no Rolls Royce da presidência, né, que foi dado pela Rainha Elizabeth ao Brasil, né? A Secomp não divulga nem os fatos históricos relacionados ao 7 de setembro, né? Lula aí, na hora que chegou ali no Rolls Royce, a gente viu que ele estava visivelmente consternado ali, cumprimentando o pessoal do exército que estava ali na volta, o pessoal da segurança, o pessoal do palanque, mas não tinha muita gente não, né? E ele não discursou, na primeira reportagem a gente viu que ele ia ter um discurso e coisa, ele se recusou a discursar. E a Janja fez o papelão ainda, né, de vermelho e fazendo L no Rolls Royce, né? Então foi uma coisa triste de ver o desfile de 7 de setembro desse ano em Brasília, né? Aqui em Porto Alegre também teve pouquíssima gente, né? Depois teve as manifestações em todos os estados. Aqui em Porto Alegre foi muito bonita, né? Teve um número significativo de pessoas, não encheu o Paracão como a gente esperava, mas teve um número significativo de pessoas, né? Houveram, como a manifestação foi transformada em arrecadação de alimentos e roupas para as pessoas, né, que sofreram no dia 4 e 5 aqui em Porto Alegre com os temporais, né,
Tinham pessoas que perderam tudo, né? Aqui na Porto Alegre, Rio Grande do Sul, interior aqui do Rio Grande do Sul, teve cidades aqui completamente destruídas, né? Então foi feito aqui em Porto Alegre uma arrecadação pelo pessoal que já tinha organizado a manifestação, transformou a manifestação em arrecadação de alimentos e roupas para esse pessoal. Foi uma boa arrecadação, né? Teve muita gente solidária ali, né? Eu fui, levei alguma coisinha também, né? E foi significativo, né? Marcou presença, né? E é isso, né? O povo deu o recado, né? O povo deu o recado, deixou bem marcado que não está contente. Muita gente perguntava cadê os outros 50%, quase 51% que votaram, né, no atual presidente, se ali não tinha nem 5%, né, do que poderia ser considerado um eleitorado, sabendo-se que, né, o pessoal que estava ali estava convocado. Era funcionário público federal dos ministérios, escolhidos a dedo, né, para estarem ali, para não haver manifestações contra o presidente. Então foi uma coisa assim, né, deprimente, para não usar outra palavra, né? Foi uma coisa deprimente. Bom, dado o recado pelo povo, né, vamos ver agora o que vai se desenrolar, né? Passou o 7 de setembro, agora provavelmente o assunto vai voltar a ser as joias, né? Vai voltar a ser o presidente Bolsonaro, que é o eterno ídolo dessa presidência, né? Eles não sabem falar em outra pessoa, né? Mas vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Recado dado, esse era o nosso assunto de hoje, né? Pedimos mais uma vez que, se você não é inscrito no nosso canal, aperte o botãozinho aqui, né? Nos dê a honra de ser no nosso canal, deixe um like para prestigiar o vídeo e dar mais relevância, deixe um recadinho dizendo de onde você nos vê, que também é bom para a relevância do canal, e divulgue os vídeos, nos ajude a chegar a mais pessoas, certo? Pedimos ao Pai Celestial que nos ilumine e guarde, nos dando muita força, muita fé e muita esperança. Que assim seja. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E muito obrigado.